Fala, povo acordado, alguns nem tanto, com certeza. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um rolê, vamos para mais uma aula. Hoje, História Geral, nós vamos fazer as aulas 13 e 14, tá bom? 13 e 14, se você quiser me acompanhar, então, pelo seu caderno 2, lá na aula 13 e na aula 14, o nosso assunto é o mesmo, é a vida urbana e cultura medievais. Nós vamos falar das cidades medievais, vamos falar da vida urbana medieval, vamos falar da cultura medieval também. Na última aula, a aula 12, foi uma aula mais longa, né? Quem estava acompanhando pelo livro-texto viu que eu já avancei um pouco aqui nos assuntos da aula 13 e 14, porque na verdade essa sequência tudo é história, né? Então a gente não pode pensar assim também, né, todo divididinho, né, essas partes, tipo, aonde vai uma aula, onde termina outra. Na verdade a gente faz uma divisão didática, né, para tentar organizar, mas na última aula eu já apresentei aí uma importância das cidades e tal. Hoje meio que a gente continua nesse assunto, até porque nós estamos falando da mesma coisa, né, do mesmo período. Hoje nós vamos ver alguns detalhes a mais então, tá certo? Aqui é o seguinte, ó, só para, né, como eu estou fazendo sempre aqui, eu acho legal para a gente poder organizar o pensamento, onde nós estamos, né, de onde nós estamos vindo para essa aula de hoje. Nós estamos falando da Europa, da Europa Ocidental, nós estamos falando dos séculos, né, o recorte temporal nosso é do século X ao século XV, principalmente o século XII, XIII e XIV, mas é um recorte do século X ao século XV. Esse período é a Idade Média, mas naquela subdivisão da Idade Média nós temos o seguinte: do século V ao século X, considerado Alta Idade Média, né? Ali nós estudamos o feudalismo e tal. Do século X até o século XV está rolando um período que a gente chama de Baixa Idade Média, ou seja, a Baixa Idade Média é o nosso objeto de estudo aqui, né? Uma coisa que você pode pensar, anotar aí sobre esse período é o seguinte: essa Baixa Idade Média, né, com todas essas ideias que eu estou apresentando para vocês, uma grande marca, né? Esse período é marcado por um grande dinamismo em três campos fundamentais. Um grande dinamismo econômico, tem novas coisas acontecendo. Um grande dinamismo social, né? Você tem novos grupos e novas possibilidades. E um grande dinamismo cultural, ou seja, a forma de pensar e expressar o mundo, tá? Então, basicamente é isso. Nós estamos falando Nós falamos ali, por exemplo, das cruzadas, né, como uma série de expedições que tem muitas consequências para essa Europa. Falamos da retomada ali das atividades comerciais, né, dessa importância da cidade que a gente volta a falar hoje aqui também. Nós temos uma estrutura social com novos grupos, né? Então agora você tem ali os artesãos, né, os profissionais ali se organizando, tipo assim, sapateiro, ferreiro, tecelão, marceneiro, né? E você tem as oficinas que são montadas, né? E aí de repente começa a ter pessoas que vão trabalhar nessas oficinas, você tem uma hierarquia de trabalho lá dentro, você tem o mestre artesão, o aprendiz, o jornaleiro, a galera que está trabalhando, né, por um salário, né? Então você tem a mão de obra assalariada. Esses profissionais aí, por sua vez, que a gente está chamando de artesãos, eles têm aí as suas próprias organizações, as suas associações. Então, por exemplo, na última aula eu tinha falado, né, das corporações de ofício, né, ou as guildas, né, que eram associações entre esses profissionais, entre esses artesãos, né, e para poder se protegerem, para poder combinar às vezes um preço mínimo para uma mercadoria e proteger o seu mercado, né? Ao mesmo tempo você tem um outro grupo também, que não é esse dos profissionais, mas é um grupo que lida com o comércio, tá? Só não confunde os dois aqui. Você tem os profissionais, né? E você tem os comerciantes. Esses comerciantes que apareceram nas cidades, nos burgos, esses são os burgueses, também é um novo grupo social aí que apareceu nessa última aula pra gente, né? Mesmo dentro da burguesia você tem vários tipos de burgueses também, né? Não é todo mundo igual, tem gente que se dá melhor nos negócios, tem gente que não, tem gente que tem mais proximidade com o clero, ou com famílias de nobres e tal. E aí você tem também uma burguesia muito eclética, vamos dizer assim também. Mas é um grupo social novo,
existe uma dinâmica nisso, né? Então, se por um lado você tem os artesãos ali, os profissionais organizando o mundo do trabalho e se associando, do outro lado você tem a burguesia, os comerciantes se associando, se organizando também. Na última aula eu falei que eles formavam as Hansas, né? E uma liga hanseática famosa se formou, por exemplo, lá no norte da Europa, tá? Tudo isso para dizer o seguinte, ó, tem novidade no mundo do trabalho, tem novidade no mundo do comércio e as coisas estão ficando mais dinâmicas por conta disso. Lógico que é um desdobramento, né? As novidades econômicas acabam se tornando também novidades sociais e novidades culturais para essa sociedade. Tudo bem? Falei que tem mais moeda, falei que tem letra de câmbio, então só para você entender, né, de onde nós estamos vindo desse mundo que está se transformando. Agora, como que a gente cai no assunto de hoje? Tudo isso está acontecendo onde? Volta aqui. Tudo isso está acontecendo onde? Tudo isso está acontecendo nas cidades, né? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, nessa aula de hoje, né? Nosso objetivo aqui é entender as transformações, nós ainda estamos tentando entender as transformações, mas agora especificamente da vida urbana e da cultura, que elaboram, ou seja, a vida urbana e a cultura que vão elaborar o mundo moderno. Ou seja, nós estamos aqui no finalzinho da Idade Média, né? Tudo bem que para as pessoas que moravam ali não há claramente essa divisão, mas nós estamos estudando de longe, está falando, ó, que aconteceram tantas transformações aqui que um novo mundo surgiu depois disso. Isso eu estou falando de Europa, tá? E esse é o mundo moderno, a gente chama de Idade Moderna, didaticamente a partir de 1453. Então nós estamos tentando entender essas transformações hoje da vida urbana e da cultura, para a gente poder entender o mundo que está nascendo na sequência, que é esse tal do mundo moderno, tá? Então o nosso papo de hoje ele é mais tranquilo do que foi da última aula. Na última aula a gente já fez o grosso, né, do assunto, agora a gente vai olhar alguns pontos com um pouco mais de cuidado. Para essa aula de hoje eu separei aqui três passos para a gente dar, tá? Primeiro a gente vai ver a questão das cidades em si como um espaço de diversidade, um espaço de troca e um espaço de encontros. A gente vai olhar as particularidades da cidade nesse sentido. Depois a gente vai falar das letras, né, ou das pessoas letradas, das universidades, da própria igreja, e nós vamos tentar entender como que as pessoas estão lendo e escrevendo mais, tendo que lidar com documentos, com leis e tal. Ainda não é igual hoje, tanto que as pessoas leem e escrevem hoje, mas tem algumas mudanças importantes acontecendo, principalmente no campo das universidades. Ali você vai ter um conhecimento racional que começa a ser produzido e isso vai ajudar a mudar bastante o mundo a partir daí. E por último, a gente fala das representações, né, desse imaginário da época. Onde que isso... Será que tem algum exemplo para a gente olhar e falar, ó, tá aqui o imaginário, olha como é que era e como é que ficou e tal. A gente vai olhar principalmente na questão da arquitetura das igrejas e tudo, tá bom? Vamos por esses 3 passos aqui para a gente entender o rolezinho de hoje. Vamos lá. Primeiro passo, primeiro ponto, né? As cidades. Só vamos lembrar aqui, assim, quando eu falo cidades, putz, cara, eu estou falando da Europa inteira. Então, assim, tem cidade que já existia há muito tempo. Tem cidade que estava dentro de um feudo, estava do lado de um feudo. Tem cidade que já era uma cidade comercial. Tem cidade que está aparecendo agora. Tem cidade que está dentro de muros. Tem cidade que está fora dos muros. Então, assim, pensa nas cidades mesmo. Tem muitas possibilidades. Aqui a gente não está olhando nada muito específico. A gente está olhando o geralzão, tá bom? No geral, essas cidades, elas eram Pera aí só um minutinho que eu preciso virar minha folhinha aqui. Não me perco. No geral, as cidades eram um espaço dinâmico. Aí eu peço para você lembrar daquelas aulas lá da Grécia, sabe? História antiga, antiguidade clássica, Grécia. Lembra quando a gente falou que a cidade era o espaço da discussão, o espaço do encontro, né, do público, a diferenciação de público e privado, do debate e tal? Aqui, obviamente, eu tenho que parar de falar obviamente, já falei. Mas aqui ainda não tem o lance da democracia, como lá na Grécia e tal. Isso aí é uma outra discussão, guarda isso. Mas nós não podemos negar que a cidade aqui é um espaço muito diversificado e um espaço bastante dinâmico. Então se você estivesse ali, por exemplo, no século XIV, né, dando um rolê numa cidade na Europa, cara, você ia primeiro, nesse momento você já tem as cidades com construções mais verticais, né? A galera começa a construir os prédios crescendo para cima.
e aí você já começa a ter muitas construções com vidro na janela, porque o pessoal está preocupado com o tempo, tem que olhar para fora e tal. E aí você sai para dar um rolê na cidade, tem uma oficina ali funcionando perto da sua casa, a galera trabalhando lá e tal. Aí tem uma banca vendendo um negócio aqui, aí tem uma feira ali no canto, aí tem um mercado aqui, aí tem a igreja, tem várias coisas acontecendo em volta da igreja, tem manifestações de rua, manifestações populares. Então pensa na cidade como um espaço que muita coisa está acontecendo. A galera está brigando, a galera está discutindo, a galera está falando, a galera está lendo. Você tem gente querendo registrar documento. Então, assim, a cidade, com certeza, ela é um espaço, né, mais dinâmico. Esse rolê, na época, devia ser muito interessante, né? Uma cidade, ela está num momento, né, e com uma atmosfera diferente do que a gente estava olhando agora há pouco do feudalismo, né? Aquele mundo mais rural, mais pacato. Não estou falando aqui que, tipo assim, que um é bom e que o outro é ruim, tá? Eu só estou dizendo que a cidade é um ambiente mais dinâmico, ok? E aí essas cidades, elas vão crescendo, muitas que eram muradas, né? Até hoje a gente tem mania. Já viu quando você chega na cidade e tem um pórtico, assim, um portal de entrada? Isso aqui é muito Idade Média, porque as cidades eram muradas. Então, às vezes você tinha só um portãozinho lá para a galera entrar, para vigiar se não era alguém que vinha atacar. Mas as cidades comerciais, elas começam a largar suas portas, fazer grandes portões e pórticos, né? Você está chegando na cidade, mesmo ainda que ela fosse murada. Aí tem um lado de dentro do muro, o lado de fora. Mas assim, era uma doideira. Cidade... E não pensa cidade bonitinha também não. Eu falei isso na última aula, né? Lugar bem sujo, bem insalubre mesmo. Também nas cidades, né? Aqui, ó, esqueci de pôr o tópico ali, que é um espaço dinâmico, né? Também é nas cidades que você tem uma vida mais próxima, assim, com mais atividades de lazer. Também não penso no lazer exatamente igual ao de hoje, mas, por exemplo, o carnaval. O carnaval é um exemplo legal. O carnaval, você tem um evento ali, né, que é de origem pagã, ou seja, não é nem cristã a origem do carnaval, mas como ia entrar num período ali da quaresma, né, um período que a galera ia ter que se fechar religiosamente e abrir mão de algumas coisas e tal, comportamentais, você tinha uma festa que era feita uma semana antes ali, que era para dar aquele regaço para depois entrar na quaresma, né? E o carnaval é uma grande manifestação, uma festa de rua, de inversão de papéis e tal, e a gente carrega isso até hoje, né? Tem um quadro aqui, ó, depois você olha com calma na imagem, tá? Que eu vou deixar aí para vocês. Olha em detalhe. Tudo bem que esse é um quadro já do século XVI, mas ele retrata bem o que eu estou querendo dizer para vocês aqui agora. Ele é do Pieter Bruegel. Pieter, né? Bruegel. Aí aqui o quadro chama-se O Combate entre o Carnaval e a Quaresma, né? Ele tenta representar dois momentos diferentes da cidade. Aqui você tem uma pousada, e aí tem uma galera na farra aqui, tem gente tocando música, tem gente vendendo as coisas, tem gente bebaço ali tomando uma, rodando em cima de um barril. E do lado de cá, por exemplo, você já tem a galera que está mais no rolê da igreja, as crianças que estão acompanhando. Então é como se fosse... Depois você olha com calma os detalhes da imagem, mas aqui a quaresma e aqui o carnaval, sabe? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tal. A cidade é esse espaço, né? De encontro e bagunça e lazer e tal. É mais ou menos essa atmosfera que eu quero que você tenha aí na sua cabeça. Tudo bem? Depois você olha com calma a imagem lá do Pieter. E mais uma questão é dos grupos diferentes que existem, né? Então eu falei para vocês dos artesãos, dos profissionais, os prestadores de serviços, os trabalhadores por jornadas e tal. Você tem várias profissões, né? Porque a cidade também ela depende de muitas coisas, tem que construir, tem que fazer, tem que arrumar. Então várias possibilidades de profissões aparecem, que não só aquela ligada ao campo. Toma cuidado, porque o camponês ainda existe, a galera ainda precisa plantar, né? Mas além dessa atividade agora do campo, você tem gente produzindo ferramentas, você tem gente produzindo roupas, você tem gente pensando aqui nessa construção da cidade, né? Para cada cantinho dessa imagem que você olhar aqui, uma profissão foi necessária para que a cidade fosse assim. Então você tem grupos diferentes que coexistem na cidade. Além de você ter esses profissionais, né? Você tem os banqueiros, você tem os burgueses divididos também em vários tipos de burgueses, você tem o clero que não sumiu da história ainda, você tem as pessoas que começam a ler, você tem os artistas, você tem basicamente assim grupos novos e antigos
coexistindo na cidade. Isso é muito legal, cara, assim, por um momento, né? Por isso que a gente chama, diz que é um espaço dinâmico, né? Outra ideia que a gente tem associada à cidade é que esse novo grupo social, né, essa nova classe, aí, depois a gente usa o conceito de classe, mas a burguesia, ela tem uma visão de mundo que é diferente, com alguns valores, e alguns parâmetros, diferente do que vinha sendo pregado até agora. Então a burguesia, ela vai valorizar, na sua visão de mundo, o trabalho. E esse trabalho é a valorização do trabalho do indivíduo. Tem até essa imagem aqui na apostila de vocês lá, valorizando o indivíduo, né? Valorizando o humano, colocando sentido, né, ou responsabilidade no indivíduo. Isso é uma novidade para o momento. Aliás, uma novidade bem importante. Aí fica ligado porque o humanismo, né, começa a ganhar força. Daqui a pouco entra a ideia do renascimento cultural, a gente vai para essa aula depois. E com certeza nessa visão aqui da burguesia, uma mudança muito importante para a questão das provas e tal, porque ela tem muitos desdobramentos, é a questão do tempo. O tempo, a mudança na concepção do tempo. Para a burguesia, o tempo não é só o tempo da natureza, não é o tempo de Deus, é o tempo do comércio, é o tempo do ir, é o tempo do voltar, é o tempo de fazer. Lembra que eu falei na última aula, tempo é dinheiro? Então você tem uma nova concepção de tempo aqui, então, que é como se fosse o tempo do mercador. Aliás, é justamente aqui no século XIII que vai começar a surgir a ideia de relógio, né? Porque antes você não tinha que ficar controlando o tempo, a natureza fazia isso, porque a dinâmica da vida era dada pela natureza. Agora não, agora você precisa de um relógio. Aí a igreja vai bater um sino para avisar qual que é a hora disso, que hora que é essa, que hora que é aquela. E aí esse relógio começa a controlar o tempo das pessoas, né? Organizar, dar o ritmo de vida das pessoas. Ainda não é o tempo da fábrica, tá? Mas nós estamos começando com essa ideia de um tempo que não é mais o tempo da natureza. Então a burguesia ela tem uma visão diferente com o tempo. Guarda essa informação que ela vai ser bastante importante para a gente. Se você pegar tudo isso daqui, ó, esqueci de colocar aqui ó, a noção do tempo separado, né? Se você pegar tudo isso daqui, isso aqui é o que vai inaugurar o mundo moderno. O mundo a partir do século XV e XVI vai começar a formar o mundo que a gente está hoje aqui. A ideia é que a gente consiga perceber rupturas e permanências nesse processo. Então, César, a questão do tempo é uma ruptura. Mas várias tecnologias e várias formas de viver na Idade Média não foram totalmente suplantadas, elas continuaram existindo. Então algumas rupturas acontecem, mas algumas permanências continuam. A permanência continua não dá, né? Algumas permanências existem aqui também. Então é um processo bem dinâmico aí nessa construção do mundo moderno que está vindo na sequência. Tudo bem? Aqui ó, nós temos no segundo ponto, né, que eu falei para vocês, das letras e das universidades. No mapa, na apostila de vocês, também tem, aí já na aula, tá tudo junto aqui, 13 e 14, tá? Mas isso aqui tá na aula 14, se você for acompanhar pela apostila. Você tem aqui uma espécie de renascimento científico. Por que renascimento? Porque não é a primeira vez que você tem grupos e instituições pensando a vida e o mundo de forma racional. Exemplo disso é a Antiguidade Clássica, ou Antiguidade Oriental, né? Os povos do Oriente também já faziam isso. Ou se você pegar Grécia e Roma. Então, aqui você tem um renascimento dessa ideia da ciência, de um caminho baseado pela razão. E é justamente a partir do século XII, principalmente, que essa ideia começa a ganhar muita força, junto com o comércio, junto com esse monte de coisa nova que está acontecendo na Europa, né? E aí tem aí as universidades mais antigas do mundo. A Universidade, por exemplo, de Salamanca, de Lisboa, a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, a mais antiga, né? Não, uma das mais antigas, a Universidade de Oxford, Cambridge, né? Então você tem várias universidades, então, surgindo nesse momento que dá pra gente chamar de um tal de, ou uma espécie, né, de renascimento científico, né? A volta dessa ideia de instituições que produzem conhecimento baseado na razão. As universidades, a princípio, elas nascem ali presas, né, ou são criadas muito próximas dos nobres, né, dos reis. No Império Carolíngio, por exemplo, você já tem uma tentativa do que nós vamos chamar depois de universidade, e da igreja, principalmente, né? Mas com o tempo, essas universidades elas vão ganhando autonomia na produção do seu conhecimento e vão se adaptando e vão transformando esse tempo de mudanças que ela mesma está inserida, tá? Olha aqui para você ver algumas das universidades mais antigas, né? A de Bolonha, aqui a de Oxford e aqui a de Cambridge.
O que acontece aqui com as universidades é o seguinte: o clero perde o seu monopólio da questão dos letrados. Porque antes das universidades aqui, antes de todas essas mudanças nas cidades, na Baixa Idade Média, havia uma espécie de monopólio na Europa dos letrados. As pessoas que liam e escreviam estavam na igreja. Agora isso não é mais verdade. O próprio comerciante está precisando fazer isso. Daqui a pouco a galera da religião vai querer ler a Bíblia, né? Os protestantes. Você tem a turma da universidade que começa a estudar e produzir conhecimento baseado na razão. Ou seja, você tem uma perca do monopólio então dos letrados por parte do clero, por parte da igreja. E essas universidades, então, elas começam a congregar, né, uma fusão, as universitas, é uma fusão de várias escolas, a escola de arte, a escola de medicina, a escola de direito, a escola de teologia, a escola de filosofia, e aí você tem, junto aí com o conteúdo de filosofia, né, uma grande transformação no campo da filosofia também, porque aí a filosofia vai tentar dizer se é possível entender a fé. É possível compreender aquilo que eu acredito? É possível compreender a fé? Então você tem uma ideia aí de razão e fé que começam a se aproximar. E aí São Tomás de Aquino, a escolástica, né? Depois vocês dão uma olhada nesse rolê e vai juntando com os conteúdos de filosofia lá. Mas a ideia de ainda acreditar em Deus, mas entender essa arquitetura de Deus, né? Entender racionalmente isso. Então, se é que é possível, né? Mas aí a filosofia responde. O Deus como o grande arquiteto do universo, e nós estamos tentando entender aquilo que nós acreditamos, nós estamos tentando entender a nossa fé. Alguns filósofos vão dizer que isso não é possível, outros filósofos vão dizer que isso é possível. Tá? A ideia, basicamente, é que as universidades estão produzindo conhecimento, né, baseados pela razão, e isso é uma grande semente que está sendo plantada para o mundo que vai nascer na sequência. Essa ideia da razão, essa ideia da valorização do conhecimento, do homem, né? Não só do pensamento ligado à igreja, mas o pensamento que começa a se descolar também da religião. Né? A ideia do antropocentrismo, do renascimento cultural e humano que vai vir aí na sequência. Ou seja, a grande questão que eu acho que é importante aqui com o surgimento das universidades é a ideia da dúvida. A dúvida, né? A dúvida que vai mover essa produção, essa busca pelo conhecimento através de um método que seja racional, né? Então essa é a grande sacada aí. A dúvida e a razão pode movimentar a produção do conhecimento. E daqui para frente isso vai ser realidade, tá? Então as universidades, esse lugar, né, que vocês querem tanto entrar, tá aqui, está surgindo nesse momento, beleza? Já no hino aqui para o terceiro ponto, vamos pensar assim, ó, de tudo isso que eu estou falando para vocês, né, dessas mudanças, né, desse dinamismo que chegou na economia, na sociedade, na cultura, isso está mudando a cabeça das pessoas, né? Mas é muito difícil estudar a mentalidade, estudar a cabeça das pessoas, né? Então às vezes a gente precisa de um exemplo prático, assim, de como que essa mentalidade está mudando. E normalmente, né, nas provas e tal, é escolhido aqui essa parte da arquitetura das igrejas, para meio que dar uma ideia de representação do imaginário desses mundos, né? Ou dessa transformação de mundo, da alta Idade Média para a baixa Idade Média. É como se você olhasse o estilo arquitetônico das igrejas, né, nos dois períodos, até o século XII, e como as igrejas ficaram na sua arquitetura depois do século XII, é como se você conseguisse representar ali materialmente, né, a mentalidade da época, né, a cabeça da galera nessa época. Então nós temos uma arquitetura aqui que ela reflete o imaginário, né, reflete essas transformações. Como? Se você pegar o estilo românico, que era como as igrejas eram feitas na Europa, né, o estilo arquitetônico, depois você dá uma olhada no livro-texto, tem um material bem legal lá, comparando ali, pegando traços da arquitetura e formas geométricas tal, para fazer uma análise. Tá? Aqui eu vou explicar mais a questão da representação. Aqui você tem até o século XII, um estilo arquitetônico que é o românico. Então você tem uma igreja que ela é mais pesada, ela é mais compacta, as paredes são mais largas, né? Mais espessas, ela não é uma construção tão alta, né? Ela não tem muita abertura, não tem muita entrada de luz,
ela representa aquele momento ali antes do século XII, mais pro lado do feudalismo, sabe? Então é uma arquitetura mais fechada. Cuidado para não confundir isso com aquele negócio de Idade das Trevas e tal. Mas ela é uma igreja que se parece mais com uma fortaleza, que tem a ver com aquele mundo daquele momento, né? Muitas invasões, a galera fechada em feudos e tal. Você tem a ver mais com uma fortaleza do que com uma igreja da arquitetura que você conhece hoje, por exemplo. Então, esse é o estilo românico. Ele representa bem a mentalidade das pessoas, por exemplo, até o século XII. A partir do século XII, aí, nessa aula de hoje e na outra anterior, com essas transformações todas, né, o comércio, a cidade, novos grupos, uma sociedade mais dinâmica, essa igreja ela começa a ficar mais leve. Você tem uma arquitetura que é chamada de gótica, o estilo arquitetônico gótico, né? Esse aqui é a Catedral de Milão, que toda hora a gente está vendo aí, que está vazia agora, né, nessa época da crise e tal. Então, aí você tem muitas torres, é uma construção mais leve, é uma construção mais alta, ela está indo, né, para o céu, assim. Então você tem novas formas geométricas que são usadas nessa construção. Você tem mais aberturas, mais entrada de luz, né, nessas igrejas, e aí tem a ver com um momento também de maior leitura, né? Um ambiente mais claro dentro da igreja permite que você leia também e tal. Não os fiéis, tá? Mas a igreja também é um lugar de estudos e tudo. Então é um ambiente mais leve, um ambiente mais aberto. Isso daqui é um exemplo de como estavam essas sociedades nesse momento, né? Dessas transformações, daquele pesado, mais fechado, escuro, denso, né? Para uma coisa mais leve, para uma coisa mais elevada, vamos dizer assim, mais clara, mais aberta, tá? Só toma cuidado de novo com aquela ideia de escuridão e que depois é a clareza. A gente já viu que não é bem assim. São só transformações com rupturas e permanências. Tudo bem? Se vocês não podem responder, está, né? Agora, uma coisa que é interessante, ó. Tudo é interessante na vida, né? Mas aqui, ó, Notre Dame, isso aqui é um vitral de uma igreja da época. Algumas coisas que eu preciso falar para vocês para poder ir finalizando aqui. A construção, com certeza a igreja era um lugar muito importante de uma cidade. Toda cidade tinha uma igreja. E essas construções das igrejas também representavam, principalmente as novas construções, né, ou as reformas e tal, representavam o poder daquela cidade e daquele grupo de comerciantes ou daquele grupo de artesãos ou de profissionais daquela cidade. Então, lembra que eu falei que a galera está se juntando lá nas corporações de ofício, né, nas guildas, e está se juntando nas ranças e tal? Esses grupos novos que começam a fazer riqueza também, encontram uma forma de demonstrar poder fazendo doações, ajudando a construir igrejas, reformando igrejas, né? Vamos lembrar que a igreja ela não é só um espaço religioso, ela também é um espaço social, negócios acontecem na igreja ou no entorno da igreja, né? Muitas confrarias, muitos grupos se reuniam na igreja para, por exemplo, discutir uma questão sobre uma determinada profissão, e se encontra marcado na igreja, e aí você tem um determinado grupo de mercadores ou de profissionais que doaram os novos vitrais da igreja, ou que bancaram a reforma, ou que bancaram a construção. O que eu estou querendo dizer é que essas igrejas elas também simbolizam poder. Elas também têm um aspecto de simbolizar o poder daquela cidade ou do grupo que está naquela cidade. Então havia uma espécie de competição. Quem tinha a igreja mais bonita, ou quem fazia mais, esse tipo de coisa, tá ligado? E aí você tem dentro da igreja, aqui eu coloquei o vitral, porque como você ainda tem, na média, né, a maioria da população que ainda não sabe ler, César, mas você falou que estava aumentando, está aumentando, mas não é todo mundo que sabe ler. Muitas pessoas estavam dentro da igreja e não sabiam ler. Então você precisa de um artifício, né, para educar essas pessoas, para catequizar essas pessoas. Como elas não sabem ler e a missa está sendo feita em latim, elas ficavam olhando para a igreja. Então, nos vitrais da igreja, nas paredes, né, as obras de arte e tal, elas vão contando uma história, elas vão educando o fiel pelo seu olhar. Isso a gente chama de catecismo ilustrado. Enquanto eu estou ali na igreja não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu estou vendo lá os desenhos, estou vendo as coisas. Pô, o inferno é meio ruim, não quero ir para lá não. O purgatório, acho que até mereço. O céu eu quero, com certeza. Aliás, o purgatório é muito legal, porque é a igreja condenando lucro e tal, mas aí surge um negócio nessa época que é o purgatório, que é um lugar que a pessoa vai, você sabe que é um purgatório, né? Mas aqui é novidade. E aí ela fica lá esperando o perdão da alma, e quem está vivo que paga, e paga para a igreja.
entendeu? Aí tem a questão das indulgências, depois a gente vai voltar nesse assunto, por essas cobranças que a igreja fazia para poder perdoar as pessoas, tá bom? Então isso reflete, né, bastante a mentalidade da época. Pessoal, para finalizar aqui, ó, tem o Hilário Franco Júnior, que é um historiador, ele fala que, numa revista até da Biblioteca de História, tem um texto dele falando que nós somos todos da Idade Média, porque a gente tem que quebrar aquela ideia de que a Idade Média era um negócio que é atrasado, que é isso. Não, a gente faz muita coisa hoje ainda que vem da Idade Média. Lembra que eu alertei sobre rupturas e permanências? Então, por exemplo, a língua que você fala é uma mistura do latim com alguma língua vulgar da Idade Média, então formou, por exemplo, o português. A ideia de roupa de baixo, né? Roupa íntima da Idade Média, relógio da Idade Média, calça, cinto, janela de vidro, óculos, banco, mesa, cartório, talher, tá tudo na Idade Média, a gente usa até hoje. Então é uma ideia de que não é verdade que a Idade Média ficou para trás e um mundo totalmente novo surgiu, tá? Na verdade a gente tem algumas permanências. E aí então nós entendemos nesse rolê aqui as transformações dessa vida urbana, dessa vida cultural, e está preparando o surgimento de um mundo moderno, da Idade Moderna. A partir agora do século XV, né, 1453, você tem a Idade Moderna. Passamos aqui pelos 3 passos, falando das cidades, das letras, universidades, e da representação do imaginário da época, finalizando o nosso rolezinho aqui das aulas, né, 13 e 14, tá? Foi uma aula mais enxuta essa, mas a outra já tinha contemplado muita coisa que a gente precisava. Então, aula 12, 13, 14, tá tudo junto aí, tudo no mesmo lugar, beleza? Galera, muito obrigado. Vamos para a próxima então, valeu, até mais.